Fala pessoal, tudo bem? Sejam vocês todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu quero te mostrar o ecossistema Atom, um projeto revolucionário que vai fazer você que está aqui no mercado das criptomoedas se interessar bastante de conhecer como que funciona esse ecossistema, tá bom? A gente está aqui dentro do x.com, na página do Atom Protocol, e aqui a gente já tem algumas informações bem interessantes. Eu vou deixar para vocês o link tanto da própria plataforma que nós vamos estar te mostrando e também aqui do x.com, tá? Da página do Atom Protocol, para você vir aqui também e seguir o projeto dentro do X, que esse projeto tem um potencial gigantesco, ok? Bom, então vamos lá. Se você estiver aqui no X, você clica aqui no próprio link, ou você pode vir aqui nas postagens e clicar no link também, tanto faz. Clicou no link, pessoal, você já vai vir direto aqui para a página principal do ecossistema. E aqui eu vou detalhar para vocês alguns pontos bem importantes. O que é esse projeto do Atom Protocol? Hoje nós temos no mercado das criptomoedas da seguinte forma: blockchains conseguem conversar entre si, em alguns casos. Porém, blockchain não consegue conversar com qualquer outro tipo de tecnologia ou inteligência de fora do próprio segmento de blockchains. Por exemplo, todas as blockchains criadas em cima do ecossistema da Ethereum, elas conseguem conversar entre si em alguns aspectos, mas elas não conseguem pegar nada de fora, a não ser se precisar da própria Chainlink e outros oráculos que existem por aí. Nosso ecossistema ele faz o contrário. Ele consegue adicionar dados das blockchains em alguns aspectos dentro do nosso projeto Atom Protocol. E aqui eu vou te mostrar para vocês como que funciona, tá bom? Temos aqui, por exemplo, o mercado de criptomoedas. Você consegue ver aqui algumas das principais criptomoedas, simplesmente porque nós utilizamos dados das criptomoedas dentro do nosso ecossistema, tá? Então vamos lá. Para você começar, para você que gosta de analisar as informações do projeto, entender como que funciona, tá? Você pode vir aqui em documentação, tanto faz aqui em cima ou aqui na barra lateral e clica em documentação. Clicando aqui você consegue analisar todos os dados sobre como que é e como que funciona o ecossistema Atom Protocol. Por exemplo, a arquitetura do ecossistema, que é uma visão completa da infraestrutura descentralizada Atom Protocol. Desde a camada de consenso DEG, nós utilizamos a ferramenta DEG, o consenso DEG, porque ela é muito mais interessante para grande escala, para utilizar a utilização do usuário comum, né? E nós temos aqui algo maravilhoso que é o motor PIN programável. Sim, nós temos aqui uma ferramenta programável para o próprio ecossistema. A gente tem lá na Ethereum os contratos inteligentes programáveis. Aqui dentro do Atom Protocol, nós temos as moedas programáveis. Tá? As moedas que podem ser programáveis e não o próprio contrato inteligente. Ou seja, em vez da moeda estar dentro do contrato inteligente, como é lá na Ethereum, aqui dentro do ecossistema, o contrato inteligente está dentro da moeda e não ao contrário como é nas blockchains tradicionais. Para você entender isso que nós estamos falando, tá? Você pode vir aqui depois, o link vai estar, como eu falei para vocês, na descrição do vídeo, e analisar todo os detalhes a respeito desse nosso ecossistema, como que funciona, tá? Todos os detalhes. E aqui, pessoal, você pode analisar tudo, tá bom? O P2P, herança, como que funcionam as funções da herança, como que funciona o P2P aqui dentro do ecossistema, tá? Em relação à herança, como que é isso aqui, que é algo muito importante, valioso para o mercado, tanto faz das criptomoedas como o mercado tradicional. Escopo, você vai conseguir analisar, tá? Como que é as informações e também os micro swaps também, como que é. Tudo isso aqui nós vamos estar detalhando para você aqui dentro do vídeo e dividindo em outros vídeos também para que não fique muito longo, né, pessoal? Então vou clicar aqui em voltar para a página inicial e se a gente desce um pouco aqui, começa as ferramentas nativas do ecossistema. Nós temos aqui, por exemplo, VBNB, VBitcoin, VUSDT, que a ideia aqui é estamos
trabalhando e desenvolvendo um ecossistema onde que você, ao minerar as moedas Atom do ecossistema, você vai poder trocar de acordo com outros usuários que queiram as moedas Atom por Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, ADA, Cardano, BNB e tantas outras por aí, tá bom? De acordo com o desejo de quem tem essas criptomoedas e queira trocar. A pergunta que você pode fazer é por que alguém iria querer trocar, por exemplo, frações de BNB por a moeda Atom? Esse é o detalhe importante. Como eu falei para vocês nesse instante, dentro das blockchains tradicionais, os contratos inteligentes adicionam as criptomoedas. Dentro do nosso ecossistema, as criptomoedas já vêm nativa com os contratos inteligentes. E só uma pitada aqui para você entender o que isso significa, tá? Eu vou vir aqui, por exemplo, motor do PIN. Em motor do PIN, nós temos aqui os dados criar PIN programável. Aqui, como usar o PIN programável? Tá? Você vai ter todos os dados de como você utiliza o PIN programável, mas só para você entender o que é isso. Você vai selecionar a moeda. Nós temos aqui, por exemplo, a moeda nativa Atom. Você selecionou a moeda, você vai adicionar o endereço do destino, ou seja, para quem você está enviando esses Atom, beleza? A quantidade que tem. Temos aqui, por exemplo, regras do PIN. Qual é o tempo de travamento? O que significa? Quanto tempo essa criptomoeda vai ficar travada? Ou seja, quando você adiciona essa trava essa função de travamento, tá? Para que só seja liberada essas criptomoedas em determinado tempo, você consegue manter essas criptomoedas na sua carteira justamente para aquela função que você ordenou que ela fosse diretamente para aquela função. Se você desce aqui, você tem como colocar, por exemplo, limite do valor, né? Que seria, qual seria o limite máximo de Atom que pode ser transferido. Temos aqui restrições de endereço. O que isso aqui significa? Olha, esses átomos, eles não podem ser utilizados para fins que é considerado como ilícito. Por exemplo, fins que é considerado como algo que é impróprio. Você está como exemplo aqui, os pais, eles podem comprar essas átomos vão ser permitida o envio para seus filhos, né, como exemplo, e coloca-se essa restrição, olha, essas moedas, elas só podem ser enviadas para a carteira X, ou seja, que seria a carteira do filho, do neto, da filha, e assim vai. Ou essas moedas, elas não podem ser utilizadas, por exemplo, para jogos, vamos dizer como exemplo assim. Então, teria essa restrição. O próprio ecossistema aqui da Atom Protocol, ela não permitiria que fosse enviado, a não ser para aquela carteira destinada para quando você cria esse PIN programável. É óbvio, a nossa intenção é adicionar mais funções e ferramentas nesse PIN programável, mas aqui é só para você entender. E ao você fazer isso, essas moedas ficam literalmente travada, não pode ser utilizada até o tempo determinado que você adicionou, tempo de travamento aqui, tá bom? Então depois ela é liberada e é liberada diretamente para essa carteira que você criou. E para você entender como que funciona, como que você saberia a carteira sua ou de quem para você está enviando, toda a carteira, tá bom? Vai ser vista aqui, por exemplo, essa carteira aqui atualmente, ela é essa aqui, tá? Eu posso copiar aqui, Atom, a minha carteira de Atom, beleza? E vim aqui copiar. Aqui vocês podem conferir comigo que eu tenho 1.004 moedas atualmente. Cada vez que você entra, ou seja, pela primeira vez, você ganha 1.000 moedas. Você pode entrar quantas vezes for, mas você só tem aquelas 1.000 moedas. Essas 1.000 moedas, elas servem para você testar todo o ecossistema, tá bom? Para que você não precise minerar uma certa quantidade para fazer testes entre as 10.000 pessoas, elas vão ganhar, por exemplo, 1.000 moedas.
para elas fazerem teste e entender como que funciona todo esse ecossistema. Essas 1.000 moedas, se fosse na cotação atual, ela teria mais ou menos $63, o valor de $63, essas 1.000 atoms, tá? E aí, como é que funciona para minerar? Beleza, você ganha 1.000. Aqui vocês podem ver que eu estou com 1.004. Isso significa que eu já comecei a minerar algumas criptomoedas. Para minerar aqui, pessoal, é muito fácil. Antes de minerar, nós temos aqui conversor Atom para VToken. VToken seria essas moedas que a gente está falando para vocês, que são moedas, criptomoedas lastreadas em um cofre automaticamente através de contratos inteligentes para da sua carteira. Por exemplo, você tem lá sua MetaMask que você conecta para você fazer a permissão desses cofres para você criar essas moedas de lastro. Como eu falei para vocês, é uma ferramenta que nós estamos trabalhando no desenvolvimento dela. E aí, quando isso estiver confirmado perfeitamente, validado através de teste, nós vamos liberar essa função aqui. E aí funciona da seguinte forma: você tem Atos, você quer trocar por VBNB. Esse VBNB, o BTC ou o USDT ou outras criptomoedas que no futuro forem listadas aqui, tá bom? E como eu falei para vocês, qual é o interesse de trocar criptomoedas por Atom? Simplesmente, como eu falei para vocês, nosso ecossistema ele é programável, diferentemente das tradicionais, que o contrato inteligente precisa ser adicionado a moeda nele. Nosso ecossistema, a moeda já vem nativamente com um contrato inteligente embutido dentro da moeda, tá? Não é a mesma função das blockchains tradicionais. Então, voltando aqui em mineração, para nós entender como é que funciona. Lembrando para vocês, clicando aqui em carteira, tá? Vocês podem ver, como eu falei, eu estou com 1.004 moedas e ao total de 1.429 frações. Mas vamos focar principalmente em 1.004 moedas. Vindo aqui em mineração, tá? Você pode ver aqui, ó, classificação ultra rápido. Se eu clicar aqui seria classificação mais leve, né? Vamos dizer dessa forma. E aqui você pode ver que eu tenho 0 de hash, que é ativo, porque eu não estou minerando ainda. Nenhum desafio até o exato momento. Tempo 0 e também total de mineração 0. Aqui você tem as informações como que funciona para você minerar e como funciona é bem simples. Você vê aqui na página de mineração, tá? Você simplesmente clica aqui em ativar mineração. Clicando em ativar mineração, você já pode ver aqui, ó, que os hashes que está trabalhando para conseguir minerar essas moedas, ele está ativo aqui, tá bom? Você pode ver que está ativo. E como é que funciona? Diferentemente da blockchain, que precisa minerar blocos, o nosso ecossistema ele não trabalha com blocos, tá? Ele trabalha com DEX. Então, digamos assim, a função atual valida as duas últimas funções, tá? Ou seja, é algo extremamente leve que até com celular antigo você consegue minerar essas moedas Atom, beleza? Então eu vou deixar minerar um pouquinho, nós estamos aqui no desafio 86, 87, tá? Resolvidos, total aqui até esse exato momento 0,29, 0,30 de átomos, e quanto mais tempo você deixa minerando, mais eficaz, maior quantidade das suas criptomoedas. Essas criptomoedas mineradas, elas no futuro podem sim valer muita coisa para vocês, porque o nosso ecossistema ele tem uma função muito importante que, além, como eu falei para vocês, da questão da própria do PIN, programável, ou seja, porque a moeda Atom ela já vem com o contrato inteligente configurado nela, não ao contrário, como a gente falou, como Ethereum e as outras, que existe o contrato inteligente e você embute praticamente a criptomoeda dentro do contrato inteligente. Aqui é diferente. E aqui tem outras funções mais relevantes ainda que a gente quer te mostrar, beleza? Então, eu vou esperar aqui só encostar aqui, ó, pessoal, 1.000, ou seja, tá bom? Um Atom, para a gente conferir lá dentro da página inicial, que você viu que eu estava com 1.004 Atoms.
Então a gente colocar aqui para chegar a 1000, para chegar lá 1005 átomos para você conferir. E aqui vai ser sempre o hash que você pode ver quais são os hashes resolvidos dessa nossa mineração. Pessoal, é muito simples, é muito leve a mineração, né? Como eu falei, não é mineração de blocos, não é mineração como o Bitcoin utiliza, como o Ethereum utiliza. Essa aqui é uma mineração totalmente leve. Não, nosso ecossistema ele não é fundamentado em blockchains. O nosso ecossistema ele é fundamentado em um mecanismo diferente, como a gente mostrou para vocês lá no começo do vídeo, tá bom? Tá quase chegando aqui a 1 atoms, né? Olha só, quase fechando. Beleza, fechou em 1. Vamos parar a mineração aqui e vamos vir aqui, ó, na página inicial, carteira e swap. Vai carregar aqui para nós, tá? E se você desce um pouco, você já pode ver aqui, ó, 1005 atoms. Mineração muito simples, muito fácil, com computador simples você consegue minerar essas moedas atoms, com celular simples você consegue minerar, e não é apenas uma cópia de Bitcoin, não é simplesmente uma cópia de Ethereum. Nosso ecossistema ele é totalmente funcional e diferencial, pessoal. Vou vir aqui de novo em documentação e como vocês podem ver aqui, ó, uma visão completa da infraestrutura descentralizada do Atom Protocol, desde a camada de consenso DEG, que é o que nós utilizamos, como eu falei, e o motor PIN programável. Esse motor PIN programável, como eu falei para vocês, vamos voltar aqui, clicar aqui em PIN, pode-se adicionar novas funções aqui dentro, ou seja, aqui a gente consegue através desse contrato inteligente aqui, simplificado, ou seja, para que qualquer pessoa consiga entender como que funciona um contrato inteligente, aqui não precisa de código, mas apenas de informações adicionais, possa ser integrado mais funções nesse PIN programável, ou seja, nesse contrato inteligente dentro do ecossistema da Atom. Beleza? Algo mais importante e relevante, lembrando vocês que a gente vai detalhar para vocês em outros vídeos como que funciona tudo. Aqui é simplesmente para você ter uma pequena noção, tá, sobre todo o projeto do ecossistema. A gente vem aqui, pessoal, em arquitetura, clicando aqui em cima em aqui ó, em P2P OTC, tá bom? E aqui nós temos aqui da seguinte forma, algo revolucionário. E esse algo revolucionário aqui vai fazer uma diferença gigantesca. Eu vou desconectar. E aqui, como é que funciona? Ticket de venda P2P OTC. Hoje nós sabemos que o P2P atual das criptomoedas é algo que traz muita dor de cabeça porque tem muitas falhas no ecossistema. Nós resolvemos fazer algo diferente, tá? Ticket de venda P2P, venda Atom diretamente para outros usuários via transações P2P com pagamentos em criptomoedas, beleza? E aqui como é que funciona o fluxo? Você cria o ticket, você conecta a MetaMask, você cria o Atom, né, para venda, você confirma essa confirmação da compra dentro da própria MetaMask, há uma confirmação na blockchain, ou seja, o ecossistema da Atom Protocol, ela analisa se realmente essa confirmação foi feita lá dentro da blockchain e os Atoms é liberado para a carteira de quem está comprando. Lembrando, a carteira Atom, não é a carteira da MetaMask. Esses Atoms não vão para sua carteira da MetaMask, vem aqui para sua carteira do ecossistema Atom, beleza? Então vamos entender como é que funciona. Eu vou clicar aqui em conectar MetaMask, você vai ver que vai abrir a MetaMask aqui para mim, vou clicar em conectar, para a gente confirmar literalmente dentro da MetaMask essa conexão. Pessoal, eu deixei aqui para vocês verem, tá? Que talvez isso aqui apareça para você na hora que você for conectar. Bom, é porque todo site novo que está conectando a MetaMask, tá? Eles vão aparecer isso aqui. Então eu prefiro deixar aqui para vocês verem que é algo normal até o próprio ecossistema da MetaMask passar a reconhecer o nosso projeto Atom Protocol. Isso aqui para algumas pessoas vai aparecer, tá? Mas você pode clicar confirmar tranquilamente, porque o site ele precisa ser reconhecido pela MetaMask, tá? Como
como um site que já está configurado na própria MetaMask. Então, como a gente está utilizando pela terceira vez só, então aparece isso aqui, mas você pode ficar tranquilo, tá? Eu vou clicar em confirmar aqui e vou clicar aqui em conectar, tá bom? Clicando em conectar, aparece aqui que vocês podem ver, e aqui, ó, já estou conectado. Beleza, depois que você faz isso aqui, você tem aqui as informações, quantidade de átomos que você quer adicionar, e, digamos, eu quero adicionar 5 átomos ou 50 átomos, tá bom? Eu posso escolher a criptomoeda que eu quero adicionar esse átomo, como no momento o USDT, BNB, Dogecoin, por exemplo, tá? Eu posso adicionar o valor. Esse valor aqui, ele é baseado na sua moeda e é cotado em USDT, tá bom? O dólar digital. Você vai adicionar aqui, por exemplo, 1, 5. Isso vai muito por o seu ponto de vista. E aqui embaixo tem as informações, tá? A taxa estimada de um átomo, que seria 0,12, que você estaria pagando essa mini taxa, tá bom? Desse ecossistema para fazer essa transação aqui. E aí, se você adicionaria, lembrando para você que o nosso ecossistema, ele tem uma função ainda melhor do que o próprio Bitcoin. Ele se atualiza automaticamente, não precisa ninguém estar mexendo, configurando. Então, quanto mais usuários entra, mais em conta e diminui qualquer tipo de taxa aqui dentro do ecossistema, tá bom? Então vamos lá. Endereço, você vai adicionar o endereço que receberá o pagamento em USDT do comprador, que seria lá da MetaMask, tá bom? Você pegaria o seu endereço que vai receber, ou seja, isso aqui, ao você criar esse ticket, lembrando que você está criando um ticket com a quantidade de moedas que você tem, beleza? Aí você está criando com isso. Por exemplo, ao total, vocês viram que eu coloquei 50 moedas, o valor diminuindo a taxa, e aqui dá 48, alguma coisa aqui, mas só aparece os números pares, né? Vamos dizer assim. E aí você clicaria aqui em confirmar. Quando você clica em confirmar, você vai aparecer isso aqui, ó. Nós temos aqui esse ticket que eu criei aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Beleza? Aí você clica em confirmar, vai confirmar e apareceu dessa forma. Aqui tem ticket 1 só, atualmente, que foi a gente criou para fazer esse teste aqui para vocês, beleza? Então, ao total 0,2, ou seja, 2 moedas Atom em USDT. Então, digamos que eu quero comprar esse ticket porque eu quero ter essas moedas, porque essas moedas são programáveis. Ou seja, eu tendo essas moedas, eu posso vir aqui e programar de acordo com alguma tarefa que eu quero fazer, de acordo com algo que eu quero especificar ou trabalhar dentro desse protocolo. Então, se eu clicar aqui em comprar Atos, lembrando vocês, no começo da nossa conversa eu mostrei para vocês que tudo aqui é conectado também com o mercado das criptomoedas, né? Então, se eu clicar aqui em comprar Atos, vou clicar aqui em comprar Atos, pessoal, e vai aparecer para nós aqui as informações. Revise as informações, você receberá, por exemplo, 2 átomos, valor 2 centavos de dólar, vai ser enviado 2 centavos de USDT na rede da BNB Chain. E aqui estão as informações, enviará para endereço do vendedor, cairá nesse endereço. Você receberá os átomos, essa seria a carteira de dentro do próprio protocolo da Atom, que receberia essas moedas Atoms, onde que você vai poder programar essas criptomoedas, tá bom, pessoal? As informações, e aí você clica em confirmar para pagar isso lá dentro da MetaMask. Só depois que você paga lá dentro da MetaMask que essas Atoms é enviada automaticamente para sua carteira. Como você pode ler aqui, ó, as confirmações, as informações aqui, beleza? Então eu vou clicar aqui em confirmar e vai abrir a minha MetaMask, pessoal, para que eu possa confirmar isso dentro da própria MetaMask, tá bom? Só assim que essas moedas, elas são enviadas para a minha carteira Atom, beleza? Lembrando, diferentemente da própria MetaMask, o nosso ecossistema, a própria moeda é programável, né?
contrato inteligente da Ethereum, é o contrato inteligente, você adiciona a moeda lá dentro. Então você pode ver aqui, né, que no caso aqui eu coloquei BNB, tá? 0.2, mas vou citar como exemplo o próprio Ethereum. Então, assim, se fosse colocar BNB aqui, é de acordo com o valor da moeda. Então eu colocaria aqui 0.001 para ser 100 mil frações de BNB. 5 mil frações de BNB, que daria 2 centavos, 5 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, de acordo com esses dados, tá? E clicaria aqui em enviar, confirmar essa transação. Não vou clicar porque eu não tenho essa quantidade de BNB aqui na minha carteira, mas é só para vocês entenderem que funciona, tá bom? Vou clicar aqui em cancelar e aqui está mostrando que eu cancelei essa transação. Vou clicar aqui em fechar. Então é só para vocês entenderem, tá bom? Ou seja, por exemplo, você vai colocar 0.001 e aí aparecerá lá os dados, tá? Como é aqui que eu mostrei para vocês. Então o projeto é muito interessante, tem muita coisa boa, vale muito a pena depois você vir aqui e dar uma conferida em todo o ecossistema da plataforma, tá bom, pessoal? E aí, você gostou? Se sim, deixa aí nos comentários que eu quero saber qual é o seu feedback a respeito do ecossistema da plataforma, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau!